são matérias distintas, digamos, não é? Você abordou conceitos muito importantes na primeira parte da sua apresentação, no que se refere à gestão de qualidade em desenvolvimento de software. Ok, sintam-se à vontade aí para me convidar para as próximas. Certo. Nós temos uma próxima palestra que já vai entrar agora, em seguida, com o Ângelo. O Ângelo já tem a palavra aí. Eu vou colocar, ele já está no ar lá no YouTube também, em paralelo. Pode começar a tua palestra aí, Ângelo. Alô, alô, boa noite, pessoal, tudo bom? Eu gostaria um pouco da compreensão de vocês que o YouTube tu vai ter que desligar. Que se falhar um pouquinho a conexão aí é porque eu estou fazendo a apresentação simultânea, mas vai depender muito do que vocês acharem. Se é melhor só por aqui ou por lá, vai. O que vocês acham? Só por aqui mesmo, por lá? Tu tem que desligar o retorno do YouTube. Ah, tá. É só o retorno. O YouTube tu pode continuar transmitindo, mas não ficar vendo o resultado que está dando lá. E compartilha a tua tela no Hangout. Eu vou liberar para ti aqui. Tá certo. No Hangout não, no Zoom. Vamos lá, eu vou compartilhar aqui para vocês. Lá no Hangout tu não está compartilhando. Vai continuar esse link aqui, Ju? Ah, sim, com certeza. Ok, apareceu? Aqui no Zoom, sim. Beleza. Vamos ocupar aí a qualidade aqui, que eu moro numa região totalmente desprivilegiada de internet, então eu vou fazer o máximo para não alongar e não ser cansativo para vocês, se vocês já passaram por outras palestras. E eu vou apresentar aqui para vocês sobre a parte de data source, utilizando comandos SQL, não importa qual é a sua base de dados, se ela é Oracle, ou até mesmo o antigo. Perdão, Ângelo, o microfone seu está um pouco baixo. Está um pouco baixo? Melhorou. Melhorou? Tá, vou colocar ele um pouquinho aqui mais perto. Bem, continuando. Praticamente, o que a gente pode falar, o que eu posso falar aqui para vocês aqui é sobre data source. Usando o comandos SQL, propriamente dito, para facilitar cada vez mais quem já tem um projeto tá antigo. Bom, vamos cancelar o do Hangout lá, então. Ah, tá bom. Vamos transmitir só pelo Zoom aí, senão vai dar problema. Eu vou cancelar. Pronto. Deixa eu fechar. Certo. Há muitas pessoas ainda que têm projetos antigos que desejam migrar para a plataforma da PCsoft, né, com IDEV. Só que não querem perder muito dos seus códigos, principalmente na parte de banco de dados, quando eles vão fazer as consultas, vão fazer suas inserções, o CRUD, né? O que nós temos aqui para hoje é isto. Eu criei aqui um pequeno exemplo para vocês de como pode ser feito. Vocês podem ver que eu estou utilizando aqui o banco de dados MySQL, certo? Estou utilizando apenas 7 tabelas
E fiz aqui alguns exemplos aqui utilizando já as duas classes, na verdade, para então mostrar aqui como é o funcionamento. Fiz uma classe aqui que eu posso utilizar ela a todo momento, né? Que é só para receber os comandos SQL. E aqui eu tenho, além disso, ainda tenho um tempo de duração, que é para me saber quanto tempo durou essa operação. Aqui eu fiz aqui um exemplo aqui bem rápido mesmo, aqui, que ainda vou construir outros exemplos com vocês, que é sobre uma inserção de clientes, certo? Bem, aqui vem todas as informações que eu tenho dentro dos meus campos, dentro do banco de dados. Aqui eu trago por definição a classe aqui, que eu já criei aqui com alguns comandos padrões, para não estar implementando o mesmo código sempre. Crio construtores aqui, coisa que vocês já têm noção. E aqui embaixo vem o que a gente está, que é o nosso foco aqui, certo? Nós temos as consultas, nós temos as consultas SQL, nós temos os comandos básicos, né, que são de inserção, update, temos o drop. E é desta forma aqui que nós conseguimos fazer uma inserção dentro de um banco de dados. O desempenho disso em relação a você utilizar o próprio script do Endev, que é no caso as queries, né, que você utiliza lá, o construtor de queries, ele não é superior e também não é inferior. Eles estão no mesmo patamar. Por quê? A PCSoft conseguiu, com o seu construtor de queries, fazer com que ele se assimilasse muito ao banco aos comandos que como se fossem propriamente do banco de dados. Lá são rotinas padrões que você já tem, que você vai criando com o decorrer da sua necessidade. E com isso você consegue, de uma certa forma, ter um resultado satisfatório, certo? Aqui eu criei duas rotinas aqui simples, que é de incluir, alterar, certo? Aqui ambas elas estão recebendo parâmetros, e esses parâmetros eu fiz da seguinte forma: eu coloquei a própria string, fazendo um string build e colocando os dados dentro de cada uma dessas posições aqui. E mando sempre um padrãozinho, que é no caso para executar o comando SQL. Aqui eu pego a hora de início e a hora de fim e faço o cálculo dela para poder eu saber quanto tempo durou essa operação. Aqui que eu estou fazendo? Enquanto a query não rodar, se tiver algum problema, ele me retorna uma mensagem. Caso não, ele retorna um Tzinho aqui. Eu coloquei como verdadeiro. Vai depender muito de cada um, como cada um gosta de fazer a sua operação. Estou dizendo que esse é um padrão, mas eu adotei este como um para mim. Segue aqui o uso da data source, certo? Que eu declaro. A conexão. E aqui eu utilizo aqui hcarry e out correction. Desculpe meu inglês, eu estou muito enferrujado, não é meu dia a dia. E aqui tem o comando SQL que eu recebo de lá da minha classe lá do cliente. E com isso eu faço a liberação dela aqui quando não estiver mais precisando. Além dela não ocupar mais memória, ela também pode ser utilizada para outras operações, ou seja, ela é zerada totalmente após o seu uso. Ela não é um arquivo temporário, é apenas ela está ocupando trechos dentro da memória. Certo. Eu estou usando o banco de dados aqui local, certo? MySQL. Bem, como vocês podem ver, aqui é a interface que o usuário vai utilizar, certo? Vamos fazer aqui uma pequena demonstração de como já seria.
Certo. Todos esses daqui, essa tabela aqui, ela foi também construída da mesma forma que a inserção e atualização do cliente que eu fiz lá dentro da classe, certo? Aqui eu posso incluir ou chamar um cliente que ele já vai ocupar todos os espaços aqui, todos os campos desse formulário. E aqui eu posso atualizar as informações sem problema nenhum. Vou colocar aqui. Tem certas informações que a gente pode alterar, só... E vamos mandar gravar. Ó, foi alterado com sucesso, quase centésimos de segundo para fazer uma operação. Isso numa máquina local, né? Utilizando o banco de dados na produção própria aqui mesmo do desenvolvedor, no caso. Bem, se eu for trocar aqui essa mesma para uma máquina na rede, o desempenho ele também é o mesmo. Mesmo utilizando rede cabeada ou no wireless. Bem, se um registro se esse registro com mais de 10 campos foi acionada isso com 0,0 milissegundos, agora imagine com 30 a 60 mil registros sendo incluído nessa mesma por vários usuários no decorrer do dia. De uma certa forma, você não está fazendo aquele tradicional teste de estresse dentro do seu banco de dados, que consiste em fazer determinadas operações simultâneas até que o banco alcance seu limite e comece a não negar, mas assim atrasar algumas operações até ele completar todas as operações que estão em fila. Até aí tudo bem aí para vocês? Algum ponto? Alô? Para mim ainda segue baixo o volume, não sei por quê. Tá baixo o volume? Não, Sim, aqui tá normal. Agora ficou normal. Tá muito alto, muito baixo? Agora ficou bom. Tá bom. Tá, Sim, melhorou, obrigado. Ok, qualquer coisa vocês me avisam, tá, gente? Que eu vou passando, vou falando aqui, mas eu não tô sabendo como é que tá o retorno aí de vocês aí, tá certo? Bem, eu vou aqui executar o projeto. Não é um projeto tão extenso quanto o outro que eu tenho aqui, que eu vou também mostrar para vocês, certo? Ó, vejam que eu não tenho nenhum cliente aqui cadastrado. Vou cadastrar aqui um rapidinho. Hoje é 2015. Certo. Ups.
Ah, eu errei aqui. Escrevi errado lá. Perdão. Acontece. Como eu não tenho nenhum cliente, ele me trouxe lá aquela mensagem lá. Isso é uma verificação que eu coloquei que também serve justamente só para rodar algumas dessas rotinas que eu vou mostrar para vocês. Não vou preencher tudo. Bem, como vocês podem ver, apesar de eu estar errando, de uma certa forma, o Indev também traz para a gente os erros que a gente pode ter durante o desenvolvimento. De uma certa forma, aqui da forma que a gente trabalha dentro do banco, quem não tem muita experiência, no caso assim, durante o desenvolvimento, isso para mim foi uma mão na roda, porque eu fico sabendo onde está o problema, certo? Aí vocês me perguntam, Ângelo, onde é que está o problema? Aí eu olho bem rápido assim, já agoniado aqui para você e digo, não sei. Mas na verdade o problema tem alguns campos aqui dentro do meu banco que eu coloquei eu coloquei eles como obrigatório, mas não coloquei ele aqui dentro do meu formulário como obrigatório. E se eles forem nulo, praticamente eles não vão aceitar a inclusão, certo? É. Quando eu vou montar a minha tabela a minha listagem de cliente aqui no caso, dentro dessa tabela, o que eu faço? Eu dou o comando normal, puxando dentro da tabela, sendo que eu faço uma leitura total dele, né? Peço para que ele leia o primeiro registro e que ele não atualize o data source, porque se eu não colocar este pequeno camarada aqui, no refresh, ele vai executar isso aqui novamente para poder eu trazer o primeiro registro. Como ele já está aqui, eu não preciso digo para ele não atualizar enquanto eu faço essa busca. Confiro a quantidade de registros, certo? E dou um alerta aqui caso for menor ou igual a 0. Se for se for menos 1, claro, é um erro praticamente. Em outras situações, eu faço um loop aqui para ele lendo, para ele adicionando dentro da tabela, com tabela de line, e sempre ele lendo o próximo registro, até ele completar a sua leitura final. Aí vocês me perguntam, Ângelo, lá naquele outro exemplo lá, você colocou lá o H free carry, certo? Liberando a data source. Bem, nesse caso aqui, eu posso dizer assim para vocês que como a tabela já se finalizou, praticamente esse data source aqui ele só vai ser utilizado dentro dessa tabela. E isso faz com que ele fique sendo utilizado por essa tabela até esse registro, até essa janela ser fechada. Isso consome memória bastante, dependendo da quantidade de registro que você for colocar e principalmente se você não fizer a paginação desse tipo de consulta. Como vocês podem ver aqui, no meu data source eu dei um description aqui a tabela cliente. O que isso aqui ele facilita? Em vez de eu digitar às cegas os campos que eu tenho dentro dessa minha tabela, aqui ele já me traz da mesma forma como se eu já estivesse digitando a própria tabela e trazendo aqui já os campos relacionados a essa tabela. Eu fazendo a descrição dela como uma tabela de cliente, quando eu for complementar meu data source, chamar um data source aqui, ele já vai me trazer os campos
que tem dentro dessa data source, isso não se baseando com a consulta que você está mandando, mas ele traz. De uma certa forma, no meu entender, esses campos aqui, eles não deveriam estar aparecendo se eles não estão na consulta. De uma certa forma, se a consulta ela for generalizada, aí com certeza você consegue usar todos os registros. Mas quando você está dizendo que para o seu banco você está trazendo apenas campos específicos dentro do seu banco, creio que de certa forma deveria trazer apenas os campos que já foram listados dentro dessa data source. Ó, o mesmo eu consigo fazer aqui para quando eu trago o cliente, quando eu faço uma seleção de cliente com duplo clique, né, dentro da tabela, faço uma pesquisa rápida dentro dela. Aí eu preencho aqui todos os campos dentro da minha classe cliente e jogo para os campos dentro do formulário e faço a liberação dela. Aqui também eu posso fazer até a alteração de títulos durante o procedimento, dependendo de qual você for fazer, né, dentro da sua operação dentro do Indev. Você faz dentro da sua aplicação, perdão. Aqui no nosso botão gravar, eu tenho duas situações que ele traz, né? Aqui eu mando algumas informações provenientes, vocês podem achar repetitivas, mas de uma certa forma não são, porque aqui eu estou trazendo duas operações totalmente distintas, mas utilizando os mesmos campos. Certo? Aqui o que eu poderia fazer? Colocaria essas atribuições aqui em cima. E só deixaria assim. Funcionaria da mesma forma, certo? Aqui eu criei um outro botãozinho aqui, um novo. O novo é só para mim ter a operação lá, para eu poder saber se eu vou incluir ou alterar. Toda vez que eu seleciono um cliente aqui nessa tabela, eu vou estar alterando. E toda vez que eu for incluir um novo, é só clicar aqui em novo para poder eu gravar. Eu poderia fazer aquela checagem se é um registro novo com um comando padrão da nossa então ferramenta, que no caso seria cliente, new record, go through. Poderia, com certeza, seria uma bom. Mas aqui nesse caso, eu já não, né, de uma certa forma, aqui, para quem está começando, poderia estar se perdendo, principalmente na hora de você estar verificando se ele está dentro ou não se esse registro está dentro da sua tabela, certo? Alguma dúvida até por enquanto aqui? Me pergunta. Vou mostrar aqui um próximo projeto aqui, no qual se baseia também nesse mesmo método. Deu crash aqui, perdão.
como eu estou usando um computador com baixos recursos, então o consumo de memória é muito alto. Não só do Indev, mas também, como aqui eu estou usando o Zoom, né? O nosso navegador aqui, o Firefox. E hoje em dia é vital que você tenha uma máquina boa para poder ter um desenvolvimento bem mais ágil, né? Só para dar continuidade à nossa palestra, abrir aqui o projeto. O bom de utilizar o Data Source, comandos, no caso os comandos SQL, é que você não fica tão dependente das funcionalidades que já tem dentro do Indev para, no caso, você estar trabalhando com banco. Principalmente se você tem grande simpatia por banco de dados, né? Gosta de estar trabalhando com administração de banco de dados, que é o meu caso. Atualmente, as pessoas com quem eu já conversei preferem utilizar este método quando vão trabalhar com um banco que não seja o próprio Hyperfile, certo? Quando eles estão trabalhando com Hyperfile, eles utilizam mesmo os próprios comandos nativos, que são bem mais apropriados para a situação, porque você já vai estar utilizando o que a ferramenta lhe oferece de melhor. Soltar aqui. Que a ferramenta lhe oferece de melhor. Eu sei que alguns de vocês já estão participando do curso de banco de dados, no caso de Hyperfile com o Pedroso, né? E vê que ele não deixa nada a desejar em relação aos bancos comerciais que nós já temos, aos bancos mais conhecidos que nós já temos. Tudo isso aqui que eu estou mostrando, aqui que eu estou operando nesse momento aqui para vocês, eles já são provenientes, já só utilizando esses recursos do Data Source e de comandos SQL. Esse projeto aqui me custou de tempo assim, de desenvolvimento até chegar nesse ponto que não está finalizado, certo? Ele me custou em torno de 15 dias para chegar nesse ponto. Poxa, Ângelo, é muito tempo? Não, eu considero pouco tempo em relação às demais ferramentas. Eu vim do C Sharp, trabalhando com Visual Studio do 2010, né? E para chegar nesse resultado aqui, de uma certa forma, era muito complicado. Eu acho muito complicado. Primeiro, porque para quem não está acostumado a trabalhar com padrões, no caso, a trabalhar com MVC, quando você se depara com uma situação dessa e você ainda está ainda caminhando assim inicialmente, você tem uma certa dificuldade, até mesmo de como saber aplicar os conhecimentos que, não sendo muito, mas já é um bom começo, para você aplicar dentro de um form desse, por exemplo. Aqui nós temos operações básicas, né, que no caso é incluir, alterar. Ainda não fiz ainda os reportes, mas é tudo baseado em Data Source. Data Source, com comandos SQL. E aí, atualmente eu testei ele com uma base de dados já externa, uma base de dados externa. E ele esses lançamentos aqui demorou o mesmo tanto que demoraria na rede, isso com mais de 40, 50 funcionários trabalhando ao mesmo tempo dentro do sistema.
leva menos de 1 segundo cada operação dessa daqui. Até mesmo as consultas, se vocês forem fazer os cálculos na ponta do lápis, cara, a cada 1000 registros desses leva menos de 1 segundo para serem expostos dentro de uma tabela dessa daqui. Bem, eu vou mostrar aqui o código do projeto, só para ter uma base assim, de conhecimento de como é de uma certa forma, assim, para quem gosta de estar trabalhando no dedo mesmo, é interessante. Aqui eu criei uma classe aqui, praticamente, aqui, e muitas procedures. Eu gosto muito de trabalhar com procedural mesmo. Eu me familiarizei muito bem. Com classes é ótimo você trabalhar também, mas vai depender do jeito que cada um trabalha, gosta de trabalhar também, né? Aqui, por exemplo, quando eu fiz a parte de login desse sistema, eu me baseei numa consulta bem simples mesmo, certo? Aqui eu declarei a minha string, que eu vou estar colocando o meu comando, a data source, que eu vou estar puxando da tabela de senha, de funcionário, de usuário. E aqui eu vou fazendo algumas declarações para poder eu ter o que eu estou precisando. Eu puxo o ID, o código, o usuário, senha, o acesso dele. A tabela, o que eu estou precisando, no caso, os parâmetros de pesquisa, e faço a comparação. Aqui eu já refinei um pouco mais. Eu coloquei todo o erro que eu tiver dentro dessa execução, que tiver algum problema, eu já pego e já coloco ele dentro de um TXT, para que o usuário possa me mandar assim que ocorrer algum problema. Aqui a estrutura é a mesma, que eu coloquei, que eu adotei de uma certa forma um padrão. Se vocês analisarem de uma certa forma, a gente vai chegar sempre, cada um vai chegar num padrão de desenvolvimento, que é o que a gente vê na faculdade, que alguns de vocês já viram já há muito tempo, né, que é padrão de desenvolvimento de software, que prega muito pelos padrões que você tem, que você consegue aplicar isso com as metodologias que temos atualmente. Com isso, eu consigo todas as informações do meu login. Isso só apenas para eu ter a informação, para poder ter o acesso, né? Para poder eu listar as minhas empresas de acordo com a ID do meu usuário, a ID que eu vou estar recebendo, de acordo com a ID do meu usuário, eu tenho bem aqui. É o mesmo, eu digo de uma certa forma que é um padrão mesmo, porque você vai de uma certa forma, com o tempo você vai colocando isso daqui várias vezes de uma certa forma que se acaba tornando um padrão. Ângelo, você poderia colocar isso dentro de uma classe para que ela está fazendo, para você estar sempre puxando essas informações, sempre que for preciso? Sim, mas vai depender muito de como o programador quer trabalhar. O método que eu posso estar utilizando é muito exaustivo, mas de uma certa forma, para quem está começando, é uma forma de fazer a fixação daquilo que você tem que ter de uma certa forma, que é o beabá. As escolas militares, quando vão ensinar o soldado a armar um fuzil, eles ensinam através do método da repetição. Aqui eu utilizo o mesmo raciocínio. Ó, vocês podem ver que aqui eu estou utilizando comandos básicos de seleção da empresa, né? Um inner join, com o meu parâmetro de pesquisa, ordenação, e vou trazendo todas as informações e alimentando a minha tabela como sempre eu preciso, com o que eu preciso, né? Certo? Com isso, já passando aqui para... Depois de você selecionar a sua empresa,
acho que isso é padrão para vocês mesmo. Eu, de uma certa forma aqui, eu gostei até mesmo de não utilizar um procedimento data source, utilizar o próprio comando do Indef para fazer busca, para você ver. Ângelo, isso daqui, de uma certa forma, é mais simples do que utilizar o data source. Sim, é muito bem mais simples. Entretanto, para quem está começando, é uma mão na roda, mas de uma certa forma você não está sabendo o que você está fazendo. Você não está aplicando o conhecimento que você já tem de banco de dados para você fazer essa pesquisa. Tipo, aqui, olha, eu estou pesquisando pela ID e ID tal. Mas eu preciso de outras mais informações puxando de outros bancos, puxando de outras tabelas, na verdade. Como eu fiz na listagem de empresa, que eu precisei de duas tabelas em que eu buscava quais são os usuários que têm acesso a determinada empresa e a tabela de empresa. Bem, aqui eu trago também da mesma forma, sendo que eu analiso futuramente aqui, eu analiso se esse funcionário ele pode ou não fazer a inclusão ou alteração de empresas. Como eu já deixo já predeterminado dentro das minhas rotinas. Bem, aqui temos o comando de inserção, que já vem todos os campos aqui parametrizados, certo? Pode ser um tanto extenso, mas de uma certa forma você sabe o que você está fazendo. Você está vendo, né? Você está dizendo, propriamente dito, que está o que vai ser, o que não vai ser gravado. E mando a operação ser executada, no caso o comando ser executado, conforme eu tenho a ser escolhido. Ó, vejam só, como eu falei para vocês anteriormente, você sempre utiliza, vai acabar chegando nessa, como o nosso amigo Amarildo Matos diz, nessa receita de bolo aqui. Até para você fazer já inserções de valores pré-determinados dentro do seu banco, você pode fazer tranquilamente, como eu fiz aqui para um usuário. Por exemplo, o usuário super. Em vez de utilizar o próprio componente que você tem dentro do projeto, que é o de Group Aware, você pode utilizar o seu próprio formulário de login, de controle de acesso, que também é muito bom. Claro, não aqui dizem, até mesmo meu chefe diz aqui que é reinventar a roda, mas de uma certa forma, como a gente ainda está iniciando, é bom a gente sempre ter o conhecimento além da conta. Aqui mais um pouco. Deixa eu mostrar um ponto que eu queria chegar. Aqui no plano de contas, cada um tem a sua estrutura dentro do seu banco, né? Mas eu já fiz aqui, de uma certa forma, puxando disso de valores já de uma tabela já existente, que é para facilitar ainda a migração do sistema que nós já possuímos aqui em alguns clientes. De certa forma, quando eu fiz isso aqui, de começo, eu jamais poderia imaginar que eu poderia fazer isso de uma tamanha facilidade, apenas com uma simples variável que já tem todas essas informações que eu já determino e comandos bem mais rápidos, que eu considero assim bem mais rápidos e remetem sempre a esses padrões aqui que
que de uma certa forma a gente vai sempre chegando. Gente, uma outra coisa que eu quero colocar aqui, que na documentação ele é bem específica. Você pode utilizar o Data Source tanto utilizando os bancos convencionais, como MySQL, Oracle e outros mais, que são os bancos comerciais, como o próprio banco da PCSoft, né, que é o Hyperfile SQL. Até mesmo você fazer as declarações de views. Você pode criar a sua view com poucas linhas, na verdade, com o que você está precisando, né, dentro da sua pesquisa, né? Eu achei, assim, de certa forma, assim, sensacional. E muitos delas, aqui, olha, como eu estava falando para você, da descrição. A descrição facilita muito o acesso. Que todas as formas de se acessar um banco, de se comunicar com ele, são válidas. Principalmente aquelas que você se familiariza melhor e que vai lhe ajudar bastante no seu desenvolvimento. De uma certa forma, quando nós estamos programando, vai da metodologia de cada um, né? Não é da cabeça, na verdade, na metodologia de cada um para poder chegar no resultado. Todos eles vão acabar chegando no mesmo resultado, que é a satisfação do seu cliente. Certo? Aqui vem outras propriedades que você pode utilizar também com a própria variável da Data Source. E o requerimento mínimo que de versão, certo? Uma coisa, para quem usa projetos em PHP, uma coisa que eu fiquei entristecido, que eu não gostei, no WebDev, é que ele praticamente algumas dessas daqui não vão funcionar com o PHP. Tem muitas funções aí que poderiam ser utilizadas. A versão mínima é a versão 9, e ela pode ser também utilizada no Indev Mobile, no Indev e no WebDev. Bem, essa daqui é a minha apresentação, né? Espero que vocês tenham gostado. Aberto a perguntas aí para quem tiver, possuir. E agradeço muito a paciência. Agradeço por vocês terem assistido. Vai desculpando aí alguns erros durante a apresentação, mas acontece. É a minha primeira apresentação, na verdade. Erro de percurso. Erro de percurso que o colega colocou aí. Até me esqueci o nome do camarada. Que a gente sempre tem, né? Mas, de uma certa forma, nós programadores fomos feitos para pensar e colocar tudo no computador. Dificilmente a gente... E olha que aí, por ironia, eu sou formado em jornalismo, mas eu detesto jornalismo. Por ironia. Bem, eu deixo aqui aberto então para vocês para fazerem perguntas referente ao assunto, e eu estou disponível para esclarecer qualquer dúvida que venha a surgir. Ok, obrigado, Ângelo. Não sei se alguém tem alguma pergunta para ele. Tenho eu uma questão rápida que tem a ver com a Data Source propriamente dita. Na verdade não é bem uma pergunta, mas apenas para reforçar o seguinte. A vantagem que o Ângelo tem na aplicação dele em utilizar data sources, variáveis do tipo data sources, e como você tem aí perto do seu cursor do mouse a função HExecute SQL Query, a grande vantagem é que você pode construir uma query extremamente complexa, queries que envolvam joins entre várias tabelas, que envolvam funções de agregação do tipo somar e depois obrigar a fazer os group bys do SQL, e não comprometer minimamente o desempenho do processamento da query. Esse tipo de queries complexas, como eu estou a dizer agora, no editor de queries do Indev, elas, pela experiência que eu tenho, não têm o mesmo desempenho, a mesma qualidade de desempenho
do que aquelas que são construídas através da forma como você exemplificou no seu projeto. Aparentemente, o seu projeto tem muito código, aparentemente. Você declara os scripts de SQL uma variável, mas com isso você tira partido dos recursos do servidor de banco de dados com o qual você está a trabalhar, porque você passa uma query da forma como o próprio servidor poderá responder. Já se construí-la no editor de queries do InDev, é preciso que num primeiro momento, o próprio editor de queries do InDev valide a sua query e depois disso ela possa ser executada. Portanto, eu vejo vantagens nesta metodologia que passa pela utilização das data sources e da função H execute SQL query. Obrigado, seu Matos. Só complementando um pouco o que o senhor acabou de colocar para a gente, de uma certa forma, eu escolhi esse tema porque quando a gente vai trabalhar no editor de queries do próprio InDev, eu senti algumas limitações, principalmente na hora de você utilizar subqueries dentro da sua rotina principal. São as tais queries complexas que eu falava, portanto, ainda bem que você já está a entrar num detalhe, e ainda bem, uma subquery dentro de uma query significa você está a trabalhar com uma query com um grau de complexidade já maior. Isso, correto. E, de uma certa forma, quando a gente vai trabalhar com isso e a gente vê essas limitações, no caso, na IDE, a gente fica um pouco inseguro. Mas, para contornar isso, o que a PCSoft fez? Ela colocou essa possibilidade de você executar o seu comando como você está precisando. Você poderia colocar aqui uma função em vez de uma função SQL, em vez de colocar um select, você poderia estar chamando uma procedure aqui, e o desempenho e o resultado é o mesmo. Você praticamente está colocando de uma forma assim, mais nativa, mais próxima de conversar com o seu servidor de banco de dados, para você incluir, atualizar informações e até mesmo receber. Eu vi outro dia dentro do pessoal do grupo do InDev americano, né, que é o InDev AS, que é o pessoal dos Estados Unidos, eles utilizam muito o editor de queries da PCSoft, mas muitos também utilizam as próprias rotinas que ele coloca dentro do banco. E isso, de uma certa forma, assim, é sensacional, porque você tem a capacidade de escolher para onde você quer ir. Não é aquele caso de você ou vai para o lado negro da força ou vai para o lado bom da força. Não, os dois lados estão indo para um caminho que você consegue ter informações, você consegue dar informações, que é muito vital isso. Principalmente para quem gosta de trabalhar com banco de dados, que é o meu caso. Eu gosto muito de estar trabalhando com banco diretamente. Como o meu pai diz, o meu métier é para banco, não é muito para desenvolvimento, mas conforme a situação que a gente se encontra hoje em dia, a gente tem que desenvolver para a gente poder também alcançar mais mercado ainda, com certeza. Hoje em dia, que a gente tem várias ferramentas de desenvolvimento, a gente vê que a ferramenta da PCSoft, no caso o InDev Mobile, o WebDev, é uma ferramenta que está a anos-luz, principalmente quando você quer trabalhar com banco de dados. Quando a gente vê que a gente tem muitos bancos aí que a PCSoft já oferece, já o conector, né, no caso o driver de conexão,
Só que muita gente não, uma parcela tá se queixando por causa do drive do Firebird. O Firebird é um banco muito comercial, que é muito utilizado extensamente, mas esqueceram de acessar ele através do OLEBD, né, que é o drive DBC também, e que o desempenho é sensacional. Isso você utilizando essas mesmas rotinas aqui, você utilizar os próprios comandos mesmo do próprio banco, que o banco aceita. É sensacional. De uma certa forma, eu recomendo que vocês utilizem assim, não a longo prazo assim, mas de um curto prazo assim para vocês testarem nos laboratórios de vocês, para ver o desempenho. Eu fiz aqui algumas contas aqui e é sensacional você ver que esses registros podem ser incluídos de uma velocidade e de fazer consultas de uma complexidade enorme, que o Indev consegue trazer isso para vocês em questão de segundos, milésimos de segundos. É muito bom. O Ângelo, Oi. tem um código seu aí, onde tem ID empresa e, entre aspas, tem 05D. O que é que ele traz? Acho que eu sei onde é. Tô lembrado. Na verdade, aquilo ali é quando você vai passar um número inteiro, real, ou um numérico para string, nesse caso. Eu vou até aqui trazer aqui no caso ali, o que ele significa? Que você vai incluir 5 zeros naquela string. Você vai colocar, por exemplo, se a ID da empresa ela for 13, ela vai colocar 3 zeros à frente. Ele vai estar completando, que no caso ele está colocando ali como um decimal de 5 posições. Ok. Certo? Certo. Uma pergunta a mais, pessoal. Tá aqui. É isso aqui, né? Isso. Nesse caso aqui, ele vai sempre colocar dessa forma. Vai colocar 5 zeros, no caso. Por exemplo, se for 1, ele vai trazer assim sucessivamente. Ele sempre vai complementar. Mas isso daí é só questão mesmo de exibição, né? Porque quando eu vou pegar mesmo o valor que eu estou precisando mesmo, na verdade eu deixo dentro de uma coluna oculta dentro da minha tabela. Nem sempre eu coloco todas as tabelas amostras. Isso que é uma grande vantagem. Essa parte do código tem alguns que você usa iniciando com um underline, tem outros com 2 underline. Isso é uso seu ou é da própria a programação do Indev traz? No caso, a programação do Indev, o que ela faz? Se for numérico inteiro, ele traz para ti um N na frente dessa variável. Certo? No caso aí, ó, SQL tem 2 underline na frente dele. Por exemplo, aqui, se eu for colocar SQL string, ele vai me colocar um S na frente dizendo que ele é uma string. Ele tem um recursozinho que eu não estou me lembrando agora, que ele coloca, ele já traz aqui para você ter uma identificação do que é, na verdade, a variável que você está mexendo, sem precisar estar voltando até o ponto de origem dela. Aqui nesse caso, aqui eu coloquei aqui underline, é só mesmo uma propriedade minha mesmo, assim, que eu já tenho de declaração de variáveis quando eu trabalho com processadores locais ou até mesmo processadores globais. Ok. Próxima pergunta.
Vou ver aqui. Bem, pessoal, acho que por aqui a gente já pode encerrar, né? Tá certo. A nossa apresentação, né? Espero que tenha sido agradável e esclarecedor ao mesmo tempo para vocês. Quem quiser também pode me chamar aí pelo Skype, tá? O meu Skype ele é esse aqui, angelo.jornal. Também tem o meu e-mail, que é angelo.desenvolvedor@gmail.com. Esses daí são os canais que eu utilizo de comunicação assim para os programadores, e também eu estou no Google+, utilizando esse e-mail aqui, vocês conseguem chegar até mim. Obrigado, Ângelo, pela palestra aí. Com isso a gente encerra também o nosso evento aí da semana. Não sei se alguém gostaria de falar alguma coisa a mais aí sobre o evento. Eu acho que ele cumpriu o seu objetivo. E amanhã a gente tem uma reunião na parte da manhã com o Mário para ver o PDV, que é outro assunto aí já. Opa, isso é interessante também. Isso. Aí na parte da manhã nós vamos estar aí conversando e mostrando aí o PDV dele lá. E o PDV tá excelente, viu? Tu já viu, né? Ele que falou. Eu tive conversando com ele hoje, a gente ficou 1h e pouco, ele me mostrando e tem recursos que eu falei para ele que, por enquanto, eu não vi nenhum outro PDV, porque eu dou suporte a PDVs de terceiros, não vi. Ele incluiu uns recursos muito bons, viu? Tá ficando excelente. Amanhã, 10 horas, ele vai estar aí disponível para nos mostrar aí o PDV. Agradeço a todos aí até essa hora aí. E até o próximo ano com esse evento aí de novo. Opa, beleza. Abraço a todos aí. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite.